perguntar, a pessoa vai falar. Amara, boa noite. Já tô aqui ao vivo. Vê se já tô ao vivo. Boa noite, meus amores. Vou esperar o pessoal entrar para nossa live de hoje. Oi, Maísa. Boa noite. Que amiga linda. Meu marido. Vamos esperar um pouquinho. Danilo Machado. Oi, Danilo, de Guaxupé. Tudo bem? Maísa. Gente, hoje nós vamos ter uma live com uma convidada muito especial. Oi, Rô. Tudo bem, Rosana, Gabi? Daqui a pouquinho a nossa convidada vai entrar. Eu entro sempre um pouquinho antes para ir conversando com vocês. Rosana enviou uma solicitação para participar comigo? Deixa eu transmitir. Luizinho. Cadê? Eu aceitei aí, Rô. Acho que cancelou. Meninas, hoje nós vamos falar de PNL. Olha como nós estamos ficando cultas aqui, viu? Essa live tá ficando muito chique. São muitas convidadas muito especiais que tá aparecendo por aqui todos os dias. Quando a gente faz, né? Fiquei um pouquinho sumidinha, daí agora nós já vou voltar de novo. Na próxima semana nós já temos uma convidada. Oi, Dani! Boa noite! Na próxima semana nós vamos falar de harmonização facial, gente. A Lídia, boa noite, Lídia. Oi, Dani. A Terezinha, minha sogra, a gente acabou de entrar. Tudo bem, Terezinha? Eu só entrei um pouquinho mais cedo para ir cumprimentando vocês aqui até a Simone entrar. Nossa convidada especial de hoje, Simone, que vai falar de PNL. Eu achei legal, gente, que... Boa noite, Lídia. Oi, sogra. Oi, Fran. Boa noite. A Carlinha, tudo bem, Carla? Foi minha última convidada. Márcio, boa noite. O Márcio, gente, faz os cabelos, ele não pode ver minha trança, não, que eu tentei fazer aqui, ó. Não sei se ficou muito bom, viu? Tatiane. Ô, Tati, tudo bem? Lá de BH. Que saudade de vocês. Márcio, também tô com saudade. Rosimeire, boa noite. Obrigada por ter entrado. Só tô esperando, viu, meninas? Ateliê. Quem que é do ateliê? Ah, é da igreja. Acho que é. Obrigada, Márcia. Me parou. Gente, boa noite. Vandete, boa noite. Obrigada, Carlinha. Meu pai. Oi, pai. Benção. Boa noite pro senhor. Simone acabou de entrar, gente. Nossa convidada especial de hoje. Simone, vou pedir para você me chamar, que aí você consegue colocar o filtro, tá? Quando você sentir a vontade, já pode me chamar aí para entrar aqui comigo, tá? Selma. Boa noite, Selma. Que gostoso, gente. Eu gosto muito. Se eu pudesse, eu só ficava aqui fazendo lives. Vou aceitar a Simone, gente, que é a nossa convidada de hoje. Boa noite, Vandete, que eu chamo de Claudete. Oi, Flavinha. Boa noite, amiga linda. Simone, prazer. Olá, prazer é meu. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus, também e você? Eu tô bem também, firme e forte. Nossa, estou muito honrada. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite de falar aqui. Quero agradecer a Dani, que fez essa ligação entre nós duas. Muito obrigada, viu, Dani?
E Simone, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, vamos lá. Prazer, Fê. Fiquei muito feliz também com o seu convite, né? A Dani já é uma conhecida aí, já passou por vários treinamentos conosco, né? Pela Elo Treinamentos, então ela me conhece há bastante tempo. E eu gostei muito da sua atitude, né? Hoje em dia as redes sociais às vezes são muito criticadas, né? Porque existe muita crítica, existe muito julgamento. Então, encontrar pessoas que estão dispostas a contribuir da mesma maneira, né, que eu estou, então é muito bacana, né? Então, as redes sociais servem para isso também, né? Meu É. nome é Simone, a minha formação é em psicanálise, eu sou psicanalista e tenho uma formação baseada na programação neurolinguística, né? Então, eu atuo na área de treinamentos, que hoje está um pouquinho parado, né, desde do ano passado. Infelizmente, os treinamentos não puderam voltar ainda por conta da pandemia. Mas a Uhum. gente tem o curso de formação em PNL, que é um curso profundo mesmo, para quem quer aprender as técnicas, para quem quer se desenvolver. Eu trabalho com clínica também, né? Então eu atendo em consultório online, né? No momento eu não Uhum. voltei ainda para o presencial também. Eu tenho o trabalho da mentoria, né? Que é para quem quer sair aí da procrastinação, para quem quer tirar os objetivos do papel. E tem também o PNL online, que é para quem não quer se aprofundar tanto na PNL, mas quer usar a PNL ali no dia a dia, sabe? Então a gente tem todos esses trabalhos, né? Trabalho em todas essas áreas, mas o meu foco é desenvolvimento humano. Então tudo aquilo que eu acredito que possa ajudar o outro a evoluir, a crescer, a se desenvolver, a gente se aperfeiçoa e começa a contribuir de alguma forma com essas outras vidas. Essa é a minha missão. Nossa, e é uma missão linda e eu admiro Obrigada. muito. É um assunto que eu gosto demais, né, o PNL. Mas eu achei interessante que quando eu perguntei pouco, né, há pouco tempo antes da gente entrar aqui, muita gente desconhece o que é PNL. Então, Simone, eu gostaria de perguntar para você assim, ó, porque antes de aprofundar um pouquinho, eu imaginava que o PNL era assim, ó. Ah, se a pessoa tá com o braço cruzado, é porque ela não, né, não quer abertura. Ou então, se ela tá olhando para outro lado, é porque ela não quer conversar comigo. E eu gostaria que você falasse assim, né, pra gente que não sabe nada, o que é a PNL? Tá. A PNL, assim, só para que vocês entendam, foi a ferramenta que mais transformou a minha vida. Eu sou formada inicialmente em administração de empresas e pós-graduada em controladoria. A vida inteira eu trabalhei com a área financeira. E aí, quando eu comecei a me desenvolver, eu fui mudando o meu caminho, né? Fui fazendo essa transição de carreira. E a PNL foi fundamental nesse processo. Foi através da PNL que eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. E aí depois eu busquei as formações mais específicas e a psicanálise veio depois da PNL, né? Então, ela acabou fazendo essa junção. Infelizmente, a PNL não é realmente muito divulgada, são poucas pessoas que têm acesso. Até mesmo para quem se forma em psicologia, às vezes desconhece essa ferramenta. Aham. Alguns psicólogos têm um pouco de resistência até, porque ela é uma ferramenta que possibilita uma evolução, uma transformação em comportamento muito grande e muito rápida. É muito Aham. agilizado o processo da PNL. Então, às vezes, causa aí atrito em alguns profissionais ligados a essa área do desenvolvimento humano. Mas a PNL, ela não é terapia, né? Qual é o objetivo da PNL? É programação neurolinguística. O que isso quer dizer? É mais ou menos assim, vou falar de uma forma bem superficial para que Aham. vocês consigam me entender também. Todo comportamento nosso, né, acontece através de um estímulo. Eu recebo um estímulo do ambiente, né, o ambiente me fornece uma informação e através desse estímulo eu respondo através de um comportamento específico. Então a gente é estímulo e resposta, né? O Aham. que acontece? Ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, para a gente formar essa resposta, eu crio todo um caminho neurológico, que ele é Uhum. baseado nas nossas crenças, nos nossos valores, nos nossos ancestrais, pai, mãe, escola, nos tombos que a gente leva da vida. Então esse caminho, ele acaba sendo um caminho todo tortuoso e muitas vezes um caminho muito complexo. Então eu acabo criando respostas comportamentais que não são eficientes, que não são positivas.
A PNL entende que a gente precisa criar novos caminhos otimizados. Eu não preciso fazer toda essa trajetória até chegar numa resposta positiva. Então, a proposta da PNL é para que a gente deixe de usar esse caminho que não é eficiente, que não traz um resultado positivo. Isso não é apagado em nenhum momento. A gente só deixa de fazer essa trajetória. E através da PNL, eu crio um novo caminho comportamental. Eu crio um novo caminho neurológico mais otimizado. Então, a vida inteira eu fiz nessa trajetória, com a PNL, através de algumas ferramentas, eu deixo de usar esse caminho e passo a usar um caminho mais otimizado, um caminho mais simples, sem tantos obstáculos, né? Então, a PNL faz a gente entender o porquê que a gente faz o que a gente faz e ela propõe a mudança disso através da sua mudança neurolinguística, neurológica, através da comunicação. Então, a PNL é muito mais do que comunicação, né? Você trouxe uma partezinha da PNL, que são a leitura comportamental que a gente pode fazer. Mas existe o risco do blefe, né? Porque às vezes a pessoa que está ali mais fechadinha, ela está fechadinha não porque ela não quer se comunicar, mas porque existe um outro padrão interno dela que a gente desconhece e a gente faz essa interpretação mais superficial. Então a PNL, ela dá várias formas de você olhar o outro, conseguir interpretar, para eu ajustar a minha comunicação e atender a comunicação da outra pessoa, né? Fazer com que aquela pessoa mais quietinha se sinta à vontade em comunicar comigo. Então, ela é comunicação, ela é transformação, ela é mudança e é uma ferramenta incrível. É muito, 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 muito forte. Tem a ver, Simone, com olhar para dentro da gente? É como se fosse assim, é um autoconhecimento, né? Porque você vai buscar, vamos falar assim, algum sentimento, alguma coisa, colocar isso para fora e modelar, é isso? Isso. O que acontece assim, a PNL quando foi criada, né? Os criadores da PNL, eles começaram a identificar que pessoas bem-sucedidas no mundo tinham um padrão comportamental. E aí eles foram investigar essa estratégia. O que é essa estratégia? Essa estratégia são os caminhos comportamentais que as pessoas fazem. E aí eles começaram a perceber, putz, se aquela pessoa usa esse caminho e consegue um resultado, o porquê não modelar, né? Pegar essa estratégia e aplicar em nós mesmos, né? Então a PNL, ela fornece isso. Essa estratégia comportamental é esse novo caminho que a PNL oferece. E é impossível a gente mudar uma resposta comportamental, Fer, se a gente não se conhecer. Né? Porque hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem tudo pra ontem. Então é mais ou menos assim, quando as pessoas brigam comigo, eu fico com raiva, mas eu não quero sentir raiva. Não é assim. Você tem que entender o porquê que você sente raiva, né? A raiva, ela não vai deixar de existir, mas você vai aprender a controlar isso de uma forma diferente. Você vai aprender não mais reagir diante, né, dessa situação, mas sim responder. Então a PNL, ela faz todo esse tratado. Por isso que a comunicação interna, se ela não acontece, se eu não aprendo a me comunicar comigo mesmo, é humanamente impossível comunicar bem com as outras pessoas, né? Então o caminho é sempre de dentro para fora e a PNL propõe esse mesmo caminho. Primeiro dentro, para depois você conseguir influenciar as pessoas para o lado de fora. Simone, então é uma vantagem, né? Vamos falar assim, eu posso estudar na melhor faculdade com a mesma pessoa do lado. Se ela tiver, né, conhecimento e colocar em prática o PNL, ela tem uma vantagem sobre mim, não é isso? Acaba tendo, né? Eu considero que sim. Só para entender mais ou menos assim, ó, em consultório, né? Então, por exemplo, eu segui a psicanálise. A psicanálise não necessariamente é a psicologia, né? Então, eu sou psicanalista, mas eu não sou psicóloga, né? Se eu for utilizar a clínica psicanalítica em consultório e somente a psicanálise, ela tem aquele modelo de que o paciente vai lá, leva a dor e fala. O psicanalista escuta, às vezes fica em silêncio, tem todo aquele tabu da psicanálise, enfim. Se eu for aplicar essa clínica nos dias de hoje, meu consultório vai ficar vazio, né? Porque se as pessoas querem resultado, né? Se as pessoas querem mudança, querem transformação, o mundo já está muito angustiante. Então não é justo eu oferecer angústia
para as pessoas, né? Eu permiti que elas fiquem mais tempo nessa angústia. Então, a PNL é o que me possibilita chegar mais facilmente na pessoa e mostrar para ela o caminho, né? A gente não pode fazer a pessoa, ó, vai por aqui. Mas eu mostro, ó, abre a sua perspectiva, você tem essas alternativas, por qual caminho você vai percorrer? Então, a PNL, ela acaba tendo um diferencial não só na clínica, para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, psicanalista, mas ela tem um diferencial em qualquer área que você atue de profissão, né? Se você for um vendedor e tiver PNL, você está anos-luz de vantagens, porque a PNL te ensina a ler o outro. Quando eu aprendo a ler o outro, eu acesso ele mais facilmente. Eu vou direto no ponto, eu não fico comendo pelas bordas, sabe? Sabe se você tivesse um tiro ao alvo? A PNL faz você dar o tiro certeiro. Né? Essa é a PNL. Então, para quem tem essa ferramenta, para quem estudou PNL, não tem como ter desvantagem. Só tem vantagens, principalmente no mercado profissional. Não tem como falar que, olha, é o mesmo profissional. Não é. Se você fizer o curso da PNL, você vai sair um profissional totalmente diferente, independente da área que você atua. Entendi. Então, ela muda a gente, como a Dani falou aqui, de dentro para fora. E essas mudanças acontecem em todas as áreas da vida, né? Pode falar assim, ou com o marido, na educação dos filhos, deve refletir muito, né? Muito. E no profissional. Porque a PNL, ela é muito na base da comunicação, né? Então, ela ensina a gente a se comunicar de uma forma eficiente. E quando eu aprendo isso, eu acabo tendo resultados, né? Porque hoje a gente vive num mundo onde tem muita resistência nas informações, na comunicação, né? Se eu penso assim, eu tenho toda a razão. E aí, se você pensa como eu, vamos ser melhores amigas. Mas se você discordar de mim aqui, nosso pau fecha, né? Fica, aí acabou. A gente para de seguir, né? É assim hoje. Cancela que tá tudo certo, né? É. A PNL, ela faz a gente entender que não tem certo e errado, porque ninguém detém a realidade. Para a PNL, cada um de nós criamos interpretação da realidade. A realidade é sempre o que está fora da gente. Quando eu capto essa informação de fora e internalizo, é uma interpretação minha, que a PNL chama de mapa. Cada um de nós temos um mapa, que é essa interpretação. Ou seja, ninguém detém a realidade. Ninguém detém essa verdade absoluta. Cada um de nós interpretamos de forma diferente. Então, assim como o meu mapa não é 100% real, a minha verdade não é absoluta, a sua também não é. Então, tá tudo bem. A gente entende que a gente pensa diferente e segue a vida. Não preciso concordar com você, nem você comigo, mas eu também preciso entender que eu não sou dona da razão, assim como você também não é. É simples assim. Uhum. E não tem nada a ver também com ser positivo o tempo todo, né, Simone? Esse positivismo tóxico, eu já até falei disso no meu Instagram, Fê. Não que eu seja contra o positivismo, pelo contrário, eu acho essa vibe do positivo, ela é extremamente necessária, principalmente nos dias de hoje. Mas a gente tem que tomar um cuidado com esse ser positivo o tempo todo. Isso não existe. É humanamente impossível a gente ser positivo o tempo todo. Porque a gente está sofrendo interferências do mundo, do ambiente, das pessoas que a gente convive, do trabalho. E a vida é feita de altos e baixos. Se você parar para pensar, quando as pessoas estão lá no hospital e colocam aquele aparelho de medir o batimento cardíaco, sabe? Né? Quando o aparelho começa a ter uma linha reta, o que aconteceu com o ser humano que está lá? Morreu. Morreu, né? Quando o aparelho começa lá no alto e baixo significa que ele está vivo. Né? Então é isso que a gente tem que buscar. A questão não é eu querer essa estabilidade, porque essa estabilidade não existe. É eu aprender a lidar com altos e baixos, né? E essa positividade, na verdade, é uma enganação. A pessoa se engana que ela é o positivo o tempo todo, que tá tudo bem, que tá tudo certo, gratiluz, beijo de luz. E não é assim. A gente precisa ser extremamente grato o tempo todo? Sim. Afinal de contas, estamos vivos. E o simples fato de acordar respirando já tem que ser motivo, né? Pra gente agradecer, né? O cara lá de cima que, é mais um dia de esperança. Mas as coisas ruins também acontecem. A gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E o que eu vejo nos dias de hoje é que as pessoas, para negar essa realidade que está doída,
elas colocam essa máscara do positivismo. Ah, eu aceito as coisas, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Se meu cabelo tá branco, eu tenho que aceitar o cabelo branco. Se eu não tô satisfeita com o meu corpo, eu tenho que estar satisfeita com o meu corpo. E não é assim, cada um tem os seus altos e baixos, os seus momentos. A gente precisa aprender a pensar de forma positiva? Sim, mas a gente também precisa entender que não dá para ser positivo o tempo todo. Veio o pensamento negativo, como que você vai lidar com ele? Veio uma dor, não adianta você fingir que não tá doendo, você vai precisar olhar para ela. Porque se você não resolver essa dor, na hora que ela voltar, ela volta muito pior. Né? Tudo que é mal resolvido volta. Então eu entendo que a gente precisa trabalhar essa positividade, a gente precisa vibrar muito diante do otimismo, dessa gratidão, mas a gente precisa ter os pés no chão e entender que a realidade nem sempre vai ser tão boa assim, que às vezes vai doer, às vezes vai sofrer, mas que tá tudo bem, a gente resolve e segue em frente. Para mim, eu entendo que esse é o caminho. E a PNL, ela fala muito disso também. Manter padrões positivos, mas ela ensina a gente também a lidar com os momentos onde não são tão bons assim, através de técnicas poderosas de ancoragem, de cura rápida de fobia, de dissociação. Então ela faz, quando o ambiente oferece algo que não me faz bem, como que eu lido com isso de uma forma melhor? Nisso a PNL consegue interferir e ressignificar. Nossa, que interessante. É, muito legal. E realmente acontece, né, Simone? Igual você falou, a gente não vive no mundo do País das Maravilhas, mesmo que a gente quisesse, né? Todo mundo queria que fosse assim, mas ele não é. A realidade, igual quando a gente passa por mudanças, eu falo, a mudança, ela vem junto com o sofrimento, com indecisão, com tanto de sentimentos, né? E a PNL ajuda nisso. Ajuda muito. Eu costumo dizer assim, né? Se você parar para pensar nos contos de fadas, né? Que muitas pessoas gostariam de viver o conto de fadas. Entenda o seguinte, a princesa, né? Para virar princesa, cara, ela sofreu muito. Ela passa por muitos altos e baixos. Então, nem no contos de fadas é perfeito, né? As pessoas tendem a olhar essa vida de forma perfeita, né? De entender a perfeição. Mas foge disso, né? A vida não é perfeita, né? Você ser corajoso é justamente você aceitar a sua vulnerabilidade e saber lidar com ela, né? Porque quando as pessoas não sabem a lidar com esses momentos de baixa, é que a gente tem os casos mais patológicos, que desencadeia a depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, porque a pessoa não está preparada para lidar quando as coisas caem, né? E ela acaba ficando muito tempo ali. Por exemplo, hoje eu ensino muito meus pacientes a fazerem isso, porque eu faço na minha vida. Se tem algo que não está bem, sim, eu fico triste. Tem dia que eu acordo triste porque eu acordei triste, tá tudo bem, né? Só que tudo isso tem um prazo, né, de validade. A tristeza precisa ter um fim, né? Assim como a dor, né? Quando a gente passa por um processo de dor, no começo vem o sofrimento, que é aquela lamentação, aquele chororô. Vive isso, entende o que está acontecendo, aprenda com isso, mas entenda, a dor às vezes é inevitável, porque muitas vezes crescer dói, viver dói. Mas o sofrimento é uma escolha. Eu escolho sofrer ou não sofrer com isso, né? Então, quando as pessoas detêm o poder da escolha de volta para a vida delas, né? Eu escolho ficar triste, né? Permanecer nessa tristeza ou sair dessa tristeza. Eu escolho fazer isso ou fazer aquilo, ela acaba trazendo esse senso de responsabilidade e ela consegue conduzir a vida dela de forma mais plena. Para a PNL, né, para a gente conseguir viver de uma forma mais equilibrada, quando a gente toma decisões, a gente tem que pensar em 5 alternativas antes de se decidir por algo. Só assim que eu faço uma boa escolha. Então ele ajuda a usar, né, um padrão mental mais aberto, mais expansivo, para que a gente não caia nas armadilhas da mente, né? Isso é PNL. E você pode falar para a gente quais são esses 5? São 5 escolhas. Na verdade, você tem que pensar em 5 alternativas, né? Porque assim, ó, às vezes a pessoa fala assim, eu preciso ir para, sei lá, ela decidiu que vai para academia, né? Então ela tomou uma decisão. Antes de você decidir se essa é a sua melhor escolha, você não pode só ter o sim e o não, que é geralmente a cilada que as pessoas se colocam. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Isso para PNL não é escolha, né? Você só começa a ter o princípio da escolha, o direito de escolha,
quando você pensa no mínimo em 3 alternativas, né? O bom seria você ter 5 alternativas. Quando você consegue pensar e vai ter, as pessoas às vezes não acham essas escolhas porque não para pensar, é tudo muito no instinto, no impulsivo, né? Então quando você para pensar e fala assim, nossa, pode ser esse caminho, pode ser esse, pode ser esse, você criou uma série de alternativas e diante desse leque você vai conseguir tomar uma boa decisão, você vai conseguir fazer uma boa escolha. Então sempre que a gente tem o sim ou não, sai que é cilada. Você não pensou como você deveria ter pensado. Seja para traçar um objetivo, para resolver um problema, se você tem que fazer isso ou aquilo, pensa. Abre o seu leque, né? Pensa nessas alternativas. São alternativas que você mesmo vai chegar à conclusão. No primeiro momento é um desafio pensar em 5 alternativas, porque nossa cabeça fica muito limitada, né? Porque a gente destreina o pensar com o passar do tempo. É tão sim e não, ou isso, ou aquilo, que a gente perde esse senso, né? De, nossa, existem mais possibilidades. Então a PNL, ela busca isso, com que você pense em novas possibilidades, abra sua mente para então você poder se decidir. Esse é um princípio básico, é um pressuposto da PNL. Nossa, é muito interessante. E eu acho que até ajuda a gente no sentido assim, Simone, ver se eu estou entendendo seu raciocínio. Vamos supor que eu quero ir para academia. Se eu responder eu vou, quer dizer, né, eu não analisei, é muito fácil eu faltar. Eu falar, hoje eu não vou porque hoje tá frio, igual aqui é muito frio. Hoje eu não vou porque tá frio. Agora, se eu falar assim, não, por que eu tenho que ir na academia? Não, tem que ir porque minha saúde, né, tem que ver a longo prazo. Eu tenho que ir na academia porque libera serotonina e eu fico feliz durante o dia. Não, eu tenho que ir porque meu humor vai mudar. E se eu colocar mais coisas, é como se eu visse né, assim, se eu colocasse um alvo. E aí fica mais difícil de fugir. É isso, né? É, mais ou menos assim, né? Se você for parar do princípio do sim ou não da academia, que é um dilema da população hoje, né? Acho que 90% da população tem esse dilema ainda em relação à atividade física. E eu falo isso porque eu já tive muito esse dilema, né? Eu fazia parte do grupo que não podia nem escutar atividade física, que eu já saía correndo, né? Hoje eu mudei isso graças à PNL, graças à mentoria, que são técnicas da PNL. A mentoria que eu dou é toda baseada em PNL. E aí, o que acontece? Você pode pensar em 5 razões para você ir na academia e 5 razões para você não ir na academia. Entendi. E aí você vai pôr na balança. Né? Só que as razões para você não ir, você vai perceber que são desculpas. Porque ou porque você está com preguiça, ou porque você acha que você merece descansar e é uma autossabotagem danada. Mentira, né? Mentira danada. Ou as pessoas falam assim, mas eu tô sem tempo. Mentira, quanto tempo você ficou no seu celular hoje? Né? Então, quando você começa a pensar, né? Quando você começa a usar a sua mente racional, que é essa parte mais pensante, a gente não comete tantos erros, tantos equívocos nas nossas decisões. O que acontece é que esse mundo mais imediatista que a gente está inserido hoje, né? As pessoas, elas estão agindo muito mais com a parte instintiva do cérebro. E essa parte instintiva, ela tem 2 funções. Uma é o prazer imediato, ela quer aqueles picos de prazer. Então é você lá sentar, comer uma panela de brigadeiro e falar, ai, que delícia, tô quentinha agora, sabe? Me abraçou, né? Nossa, eu tava precisando disso, olha que loucura, né? E a outra função dessa parte instintiva é te manter viva, é poupar sua energia. Então, toda vez que o seu cérebro entende que você está gastando energia, ele liga uma sirene, te coloca em estado de alerta. Porque a função dele é preservar a sua energia para te manter vivo. Olha como ele é bonzinho, né? E aí você cai na cilada. Economizar, né? Economiza aí, minha filha. E aí você fica lá no sofá quentinho, porque tá gostoso, tá quentinho, tá confortável. Mas depois de um tempo você fala assim, putz, né? Aí vem a frustração, vem o arrependimento, vem eu não consigo fazer nada, olha, eu não consigo nem ir pra academia, nada que eu começo dá certo. E aí as pessoas vão se afundando nisso. Então a PNL, ela consegue, através das técnicas, criar esse novo padrão mental. Né? Então você vai repetir aquele comportamento algumas vezes, porque afinal de contas faz 30, 40 anos da sua vida que você segue um caminho. Aí as pessoas usam um outro caminho uma única vez e acham que tá beleza. Não! Se você não for fazer aquela estrada todos os dias até gravar, né, na sua memória, na sua neurologia,
você vai voltar para o caminho antigo, né? Porque é mais fácil. Apesar de às vezes ser mais dolorido, você já sabe como é que é. O caminho novo a gente não sabe. E isso assusta, isso dá medo. Por isso que as pessoas fogem, elas preferem continuar né? Na Do que economia de energia, né? O cérebro da gente, ele é assim, né? Ele gosta que economiza. Então, se a gente sim, estiver fazendo igual que a gente sempre fez, para ele tá ótimo, né? tá perfeito. É o que Perfeito. é o que ele precisa. É o que É ele o que quer, ele que a gente é, economize e fica quietinho. Mas como faz bem mudar, né, Simone? Eu vi uma foto faz. sua no seu Instagram e chamou muita atenção. Como a gente tem bastante mulheres aqui, eu vi uma foto do seu antes e do seu depois. Você é um pouquinho mais gordinha e hoje assim, linda. A PNL te Obrigada. ajudou. Ajudou. Esse processo meu de emagrecimento, ele foi muito doloroso, na verdade. Que eu engordei muito, né? Eu tinha feito um tratamento com 15 anos para pele, com Roacutan, para quem não sabe, é um remédio para espinha. Só que Meu marido quando também. quando eu tomei, imagina, eu tenho hoje 40, eu tomei quando eu tinha 15 anos. Ele estava vindo para o Brasil, ele ainda era vendido em dólar na época, né? E Aham. aí eu tive muito problema de triglicérides e colesterol por causa da medicação, porque é um remédio à base de vitamina A, tem muita gordura, e É. aumentou, né? Então eu tive que fazer uma restrição alimentar muito grande na adolescência, né? Porque eu tinha que manter os níveis ali controlados para eu continuar com a medicação. Eu tomei essa medicação por quase 2 anos na época, Muito coisa que hoje tempo. não é recomendado, né? Uhum. Mas estava em fase de teste ainda. E quando eu parei a medicação, veio aquilo, né? Tirar o atraso, né? E foi justo no terceiro colegial. Então eu vim de um processo extremamente magrinho e só fui engordando, engordando, engordando. Engordei 35 quilos praticamente nesse processo em um ano. E foi muito doloroso quando eu fui fazer a minha formatura do terceiro colegial, não tinha roupa, né? E aí minha mãe falou delicadamente, né? Mas com aquele tapa na cara. Ela foi fundamental nesse processo que ou eu emagrecia ou ia ter que comprar roupa de gente velha, né? E imagina, com 17 anos, né? Não. E aí eu entrei, né? Fui atrás, tomei muita medicação, fiz muita coisa errada, muito regime desses tontos, da sopa, da lua, sei lá de quantas coisas. Até que eu encontrei um endócrino bacana, que eu fiz um uso de medicação, na época eu tomei medicação. Eu consegui emagrecer quase 30 quilos aí na época e eu tava me sentindo bem, parei a medicação e mantive o processo ali, engordava uns 3, 4 quilos e passava. Só que o que aconteceu? Eu desenvolvi de uma certa forma uma neurose em relação ao meu peso. Eu não aceitava engordar de forma nenhuma. Então eu sempre estava ali na balança, no controle da balança, né? Então a balança aumentava 1 quilo, eu fechava a boca. E eu consegui manter assim durante anos. Quando Aham. chegou em 2018, né? Que faz pouco tempo, eu passei mais de 20 anos fazendo esse processo. Quando chegou em 2018, eu estava num peso que era consideravelmente bacana, né? Mas eu estava completamente doente, né? Eu estava com triglicérides, com gordura no fígado, com tudo por dentro estragado. Porque o que aconteceu? Eu comia muito pouquinho para não engordar, não fazia Aham. nada de atividade física para me manter no peso e eu fui perdendo massa muscular, né? O meu corpo começou a usar a energia da massa muscular. Hum. E aí, onde foi o tapa na cara? Eu falei, putz, eu ensino tanta coisa para tantas pessoas, não é possível que eu não vou criar vergonha na cara, né? E foi onde começou o meu processo em relação ao emagrecimento mais sério, né? Não era tanto o emagrecimento, mas era a busca por uma saúde. E foi desse processo que surgiu a mentoria, né? Então eu criei todo um processo interno, um passo a Uhum. passo, e eu falei, eu vou seguir esse caminho milimetricamente, que é baseado tanto na PNL como no Master em PNL. São essas duas ferramentas, que é um nível mais avançado da PNL. E aí eu comecei a aplicar, as coisas foram mudando de uma forma violenta, porque aí veio a questão da saúde, eu comecei a fazer academia e comecei a gostar, eu comecei a fazer inglês e comecei a gostar, comecei a investir dinheiro que eu nunca cuidava do dinheiro, e falei, gente, né? E aí eu falei assim, Muitas áreas da preciso vida. foi afetando, porque eu tinha uma dificuldade de um objetivo, eu olhava assim, agora que eu resolvi esse, porque eu não sou a favor da gente ter multi-objetivos, né? Eu É. acho que isso dispersa. Então eu sempre foco em um, quando eu E vai. percebo que ele está estabilizado, aí eu vou para outro, né? Mas enquanto eu Aham. não cheguei ali naquele ponto, eu não mudo de objetivo, eu fico até chegar no ponto.
E aí eu comecei a desenvolver. Então veio um processo de alimentação muito mais tranquilo, eu tomei consciência de uma alimentação saudável. E aí no começo do ano passado, né, que foi o meu maior desafio alimentar, que eu passei com ele com muito orgulho, o meu endócrino falou assim pra mim. Eu falei que eu queria perder a pochetinha, né? Eu tava me sentindo pançudinha, tipo, eu tava num peso bacana, eu fazia academia, meus exames estavam excelentes. Ótimo. E aí ele falou assim, olha, a única estratégia que vai te ajudar agora é uma estratégia muito similar com a cetogênica, que é a restrição absurda do carboidrato, zero açúcar. E ele falou, fica por 30 dias com isso, tira todo o açúcar e praticamente todo o carboidrato, principalmente refinado, esse tipo de coisa. Aí fui pesquisar na internet, comecei a estudar, falei, quer saber, vou fazer isso. Fer, os primeiros 15 dias, eu juro Foi pra horrível. você, E eu mau achei que eu ia humor? matar mau humor. Eu fui pro treinamento e em uma semana eu fui dar treinamento, líder training. E eu falei pra equipe assim, gente, se eu for grossa com vocês, me perdoa, porque eu não respondo por mim, né? E eu resolvi cortar. Falei, não, eu vou enfrentar, vou encarar. Aí depois que passa os 15 dias, as coisas vão estabilizando, você começa a perceber o benefício. Eu tinha muita enxaqueca, né? E tudo isso foi reduzindo. Eu acabei ficando praticamente um ano em cetogênica, com restrição de carboidratos, sem comer refinado, sem comer açúcar. Hoje eu continuo praticamente zero açúcar, não consumo quase nada de açúcar mesmo, mas eu não sigo mais a cetogênica. Eu sigo um estilo alimentar mais saudável, que são comidas mais naturais, menos industrializado. Obviamente que de final de semana eu como aqui, como ali, eu consigo essa flexibilidade maior, mas eu tenho um controle absurdo, né? Se eu tiver que comer meio brigadeiro, eu como meio brigadeiro e tá tudo certo, né? Então, foi aonde, com a mentoria, eu descobri o como é diferente a gente ser dominado pela mente e a gente dominar a nossa mente. E é isso que a PNL propõe, né? Você não cai mais em cilada. Você acaba controlando e dominando exatamente os seus pensamentos e aquilo que você quer. Então, você vira é isso, você só vai. Né? Você consegue diminuir os níveis de desculpa, de sabotagem, você consegue ressignificar crenças, você consegue viver através dos seus valores, satisfazendo os seus valores. Então é um ganho de vida, de qualidade de vida mesmo, né? E ele acaba influenciando em todas as áreas, porque se eu estou bem comigo mesmo, eu vou estar melhor no meu trabalho, eu vou estar melhor na minha família, eu vou estar melhor com meus amigos, eu vou estar melhor em todos os âmbitos, né? Profissionalmente, financeiramente, socialmente, espiritualmente. Então é um efeito dominó, né? Quando a gente melhora por dentro, o reflexo é inevitável. Você tá falando da PNL assim, eu tô lembrando muito o meu Instagram, né? Eu falo muito da Bíblia. E o texto da Bíblia que fala assim, que a gente tem que amar ao próximo como a ti mesmo. O PNL, ele faz isso, né? Ele faz você descobrir um amor seu. E as coisas passam a ser, eu acho que deixa de ser um sofrimento, né? Muita coisa. Eu acho que isso, eu imagino que você enxergue as coisas diferentes a partir desse processo, não é assim? A PNL ela acaba fazendo com que a gente se torne pessoas mais empáticas e mais generosas, né? Além de mais resilientes. A empatia vem a partir do momento que a gente consegue entender que o outro é diferente, né? A PNL trabalha muito em cima dessa aceitação. Eu não tenho o direito de mudar ninguém. A pessoa tem o direito de ser exatamente do jeito que ela é, né? Eu tenho obrigação, por respeito, entender a pessoa, né? Eu te entendo, mas eu não concordo. E aí você escolhe ficar perto, né? Ou ficar longe, né? Então é um direito de escolha, porque tem pessoas que realmente são pessoas que acabam sendo tóxicas do nosso lado, né? E tá tudo bem, mas elas têm o direito de ser daquela forma, né? E você escolhe permanecer do lado dessas pessoas ou não. Então a PNL ela traz muito esse entendimento do mundo, né? Eu digo que se o mundo tivesse mais acesso aos princípios da PNL, né? Não precisa nem ser a PNL como um todo, mas só os pressupostos da PNL, que é o norte, né? Que é aquilo que guia, que eu falo que eu uso como filosofia de vida, o mundo seria muito melhor, Fê, porque a PNL ela traz princípios básicos de respeito, de empatia, de gratidão, de generosidade,
Então a gente acaba praticando isso no dia a dia e a gente se torna melhor, né? O maior desafio, às vezes, não é nem se tornar melhor para o outro, mas é se tornar melhor para a gente mesmo. É onde a gente encontra as maiores resistências, né? Você talvez conheça pessoas aí na sua trajetória que são extremamente gentis com outras pessoas, mas quando são com elas mesmas só no chicote, né? Se criticam demais, se julgam demais. Então a PNL, ela fornece esse processo, né? Eu faço para o outro, mas eu também preciso aprender a fazer por mim, né? É um conjunto. É um estilo de vida, meu marido tá aqui, ó. Um estilo de vida pelo jeito. Muda o estilo de vida. Eu sigo como eu falo, eu brinco com as pessoas que participam dos processos que a gente faz, né? Que os pressupostos da PNL viraram filosofia de vida para mim. Eu não sei se a Dani tá por aí ainda, mas ela, né, que fez a PNL, ela sabe do poder que eu tô falando, né? Do poder de influência que tem esses pressupostos, no sentido positivo, obviamente. Então, eu uso isso no meu dia a dia. Quando eu deparo com alguma coisa que tá me deixando muito desconfortável, pensa, né? E aí você vai achar um pressuposto que vai cair ali como uma luva e você vai... É isso, segue. Só segue o caminho que vai dar certo. Isso. Isso é muito um controle, né? Um autodomínio, né? Deve ser, é impressionante. Eu fiquei encantada. Eu acredito que muita gente aqui está aprendendo bastante coisas. O Wiseman conhece a ti mesmo, igual Sócrates, né? Diz. E é assim, é bíblico. Na Bíblia fala que a gente tem que conhecer a gente, né, Simone? E os estudos estão aí, porque Deus criou o homem e fez com muita inteligência. E a gente está aqui para aprender e ser melhor a cada dia, né? Meu tio tá aqui, Dani tá aqui sem piscar o olho. A Dani tá lá sem piscar, Simone. Eu acho que o que falta hoje, Fer, e no mundo que a gente vive, é mais humanidade, né? Falta as pessoas se reconhecerem como seres humanos, né? Essa disputa por ser sempre melhor, por ser sempre mais. Isso é bacana, porque a gente tem que buscar o nosso melhor a cada dia, né? Hoje, necessariamente, eu preciso ser melhor do que ontem, porque eu aprendi, né? O princípio do aprendizado tá aí. Se eu aprendi, eu preciso evoluir, né? E eu espero que a gente siga por esse caminho até os 80, 90, né? Até quando Deus permitir que a gente esteja aqui, né? Que a gente possa seguir nessa evolução. Mas essa cobrança, né? Que a sociedade vem cada vez firmando mais referente às pessoas, fazem com que as pessoas deixem de serem humanas, né? De busquem essa humanidade e busquem um padrão muito, muito inatingível de perfeição, né? Então é até engraçado que eu estava escrevendo um texto para o Instagram sobre perfeição, salvando um vídeo, na verdade, que eu gravei para o pessoal da mentoria para postar aqui no Instagram, que para mim a perfeição é uma das maiores ciladas que a gente pode cair nesse mundo, né? O porquê disso? Justamente porque se você entende que você, putz, né, eu tô perfeito, é a maior desculpa que você pode arrumar. A perfeição te coloca numa caixinha que você não tem mais para onde ir. Se tá perfeito, por que você vai melhorar? Né? Então nada, né? Não, na verdade é o nosso cérebro, né, que não quer se frustrar, que por medo de errar, por medo de decepcionar, por medo das pessoas não aceitarem, ele inventa essa desculpa, né, da gente estar ali na perfeição, para que a gente não saia dessa zona de conforto, né? Então, se você acha que você tá perfeito, toma cuidado, né? Porque você colocou uma régua de verdade. Eu não acredito nessa régua. Eu acho que a gente pode buscar, né, ser cada vez melhor, entregar o meu melhor agora, fazer o meu melhor, fazer o meu máximo, mas isso não significa que você chegou na perfeição. Eu não entendo dessa forma. Então, eu acho que se a gente aceitasse mais a vulnerabilidade do outro e a nossa também, né, tirasse essas capas de super-heróis, a gente conseguiria viver num ambiente melhor, com toda certeza. Nossa, que bom. Quanta coisa boa que você está ensinando a gente aqui hoje. Eu fico feliz. E Simone, no seu Instagram tem o acesso da sua mentoria, né? A mentoria, Fer, ela funcionou assim. O ano passado, né, em 2018, quando eu comecei a praticar esse passo a passo, e na verdade eu uso muito a metodologia que é dada no Master Practitioner, que eu trabalho em cima da pirâmide que a gente chama dos níveis neurológicos.
que consiste essa pirâmide? É ambiente, que é o que está externo a nós, que a gente não tem controle, mas impacta a nossa vida, né? Porque é através do ambiente que a gente tem as oportunidades. Aí depois vem os comportamentos, depois vem nossas crenças e os nossos valores. A mentoria, a gente pega um objetivo, se a pessoa não tiver, ela vai descobrir, porque existe muita visualização nesse processo, enfim. E ela vai trabalhar esse objetivo nessa pirâmide. Ela vai entender no primeiro momento qual o valor por trás desse objetivo, quais as crenças que você precisa ter para chegar nesse objetivo, qual a estratégia comportamental que você vai traçar, e aí o ambiente é o gatilho externo que vai te oferecer essa oportunidade. Então a gente cria um processo neurológico para você chegar no seu resultado. São 12 semanas, né? A primeira mentoria que eu dei, baseada nisso, foi o ano passado. Ela foram em 4 semanas, né? Eu falei, eu preciso testar. E aí eu peguei um pessoal aqui do Instagram que já conhece meu trabalho, que eu sabia que confiava no meu trabalho. Eu dei de forma gratuita a mentoria, foram 4 semanas. Então, em um mês, eu entreguei o resultado para a pessoa. E deu super certo, mas eu quis aprimorar, mas a segunda turma foi desse mesmo jeito. Essa terceira turma, eu acabei criando em 12 etapas, e foi o processo de 1 ano, né? Então a gente tem encontro uma vez por mês. Só que o que acontece? Em 1 ano, o ser humaninho que está do outro lado dispersa, né? Voa, o passarinho voa e a gente tem que ir lá buscar o passarinho. Então, essa terceira turma, eu tive muito trabalho de resgatar as vidas lá, suando aqui, né? E também tive resultados. A gente teve um encontro a semana passada e eles estão conseguindo processos incríveis, né? Desde pessoas que estão investindo dinheiro que não investia, gente que está conseguindo, né, se dedicar ao empreendedorismo, enfim, tem vários caminhos sendo seguidos, cada um com seu objetivo. Ela não tem um objetivo específico, cada um trabalha o seu. E se você não tiver o seu, eu vou te ajudar a encontrar. E aí agora essa próxima turma que eu vou abrir, que vai ser, eu acho que vai ser a partir de julho, ainda não tenho a data confirmada, elas vão ser em 12 semanas. Então o encontro é uma vez por semana, a pessoa não vai ter mais por onde fugir, os encontros são todos online e ao vivo e ficam gravados. E aí o conteúdo vai ficar disponível por 1 ano. Quem quiser acessar depois desse tempo, acesse, está lá disponível na plataforma por 1 ano. Mas são 12 semanas de encontro comigo. Essa última mentoria, a gente está em torno de encontros de 2, 3 horas a cada encontro que a gente tem. Então é bastante tempo, porque eu trabalho a individualidade. Então a gente tem um lado terapêutico, né? Eu não fico só na metodologia. Eu gosto de cavocar ali para a pessoa realmente poder fluir. Para quem tiver interesse em participar da mentoria, ela ainda não está com as vagas abertas, mas eu vou fazer um masterclass, que vão ser 2 dias de encontro online e ao vivo, em que eu vou passar, né, para essas pessoas boa parte daquilo que eu considero importante para você sair do seu sonho, né, daquela ilusão, nossa, eu sonho e não realizo nada. Eu vou te ensinar a sair do sonho para se tornar um realizador. Então, nesses 2 dias de encontro ao vivo, online e gratuito, a pessoa vai ter acesso a um monte de informação que vai ajudar nesse sentido. Quem quiser seguir o caminho, né, o passo a passo comigo depois, aí se inscreve para a mentoria. Mas se a pessoa, não é o momento de fazer, ou porque eu não tenho esse dinheiro para investir, ou por qualquer outra eventualidade, só o fato de participar desse Masterclass já vai ajudar e já vai ajudar muito, né? Porque quando eu me proponho a entregar um conteúdo, eu não vou entregar mais ou menos, eu vou entregar o que realmente eu acredito que transforme, porque eu já vivi esse processo, né? Então é uma vivência. A diferença da mentoria, né, processos de mentoria é justamente isso. Por que a gente se torna um mentor? Porque eu percorri um caminho que deu certo e eu ensino o caminho para as pessoas, né? E aí eu sempre falo, eu posso caminhar com você, mas eu não posso caminhar por você. Então se você não tiver... Se você não estiver disposto a dar os passos junto comigo, não participa, porque eu vou pegar no pé. Ah, que gostoso. Senão dou um chute no traseiro e manda a pessoa lá pra frente. Não adianta não. Pra você ter ideia, né? Só abrindo aqui, mas eu não vou detalhar para não expor o processo de quem tá passando. Tiveram pessoas que estavam lá, né? Eu tenho que fazer isso, mas não faz. E a gente trabalha muito
é fazer o que tem que ser feito. Deixar de ser uma criança mimada, reclamando, ai, mas eu não tenho tempo, isso e aquilo. Faz o que tem que ser feito, porque a gente é adulto e adulto tem que resolver problema, né? Tipo, não tem que ficar reclamando Não da é vida. vítima. Não. E aí a gente cria um processo dentro da mentoria, né? Que a pessoa tem que se comprometer. A gente chama isso de gatilho do compromisso social. Quando eu me comprometo publicamente, a chance de eu fazer é muito maior. Porque se eu me comprometo comigo, tipo, eu me engambelo. Ah, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Quando a gente se compromete com o outro, né? Putz, vai dar vergonha. Então, muitas coisas eu me comprometo no Instagram por conta disso. Quando alguém me vê falando por aí no Instagram, ah, eu fiz isso, comecei a fazer aquilo. Gente, eu tô fazendo isso porque vocês acabam sendo os meus motivadores. Eu vou ter vergonha de vir aqui no Instagram e falar, gente, eu não fiz. Ai, que vergonha. Não tô cumprindo. Tô comendo uma panela de brigadeiro, gente. E eu falo da alimentação saudável. Né? Que porcaria é essa de ser humano que fala uma coisa e faz outra? E faz outra. Então, esse gatilho é do ser humano isso, a gente se comprometer. E aí, na mentoria, você tá ali, se comprometendo com o grupo, por isso que é em grupo, né? E aí, chegou num determinado momento que mesmo assim, o negócio, né, tinha travado. E aí, eu falei, então tá, então a gente vai ser guardião, né? Você tem uma atividade para entregar, se você não fizer isso até a semana que vem, você vai ter que dar R$ 100 para cada um dos seus guardiões. Ou seja, se a pessoa não cumpre o combinado, ela ainda vai ter que desembolsar dinheiro, né? É óbvio que a gente faz isso de uma forma muito na brincadeira, mas é que justamente faça que seja de gatilho, né? A pessoa não vai ter como mandar no grupo do Telegram fechado da mentoria e falar, gente, eu não fiz porque não teve tempo. Com que cara o ser humano vai fazer isso? Não faz. Aí posta lá, gente, eu fiz, cumpri minha missão. Né? Então, é um ambiente que você acaba se desenvolvendo e você começa a entender que não existe varinha mágica e que ninguém é capaz de transformar a sua vida. A única pessoa capaz e responsável pela sua transformação é você mesmo. A gente, profissional, a gente acaba sendo um instrumento. Né? Eu mostro o caminho, eu só mostro. Mas eu não sou responsável, né? Os treinamentos é a mesma coisa, né? Não deixem as pessoas falarem que elas são a sua transformação. Você é a sua transformação. Porque se você não se permite, porque se você não faz, nada acontece. Não tem milagre, pode descer o Freud aqui, buzinar no seu ouvido que não vai funcionar. Não adianta. E sabe que eu faço isso aqui em casa sem saber que era um gatilho. Porque às vezes eu me comprometo com alguma coisa, aí eu penso, falo, será que eu falo com o marido ou não? Porque se eu falar, depois ele vai me cobrar. Então, muitas vezes eu falo, aí eu falo, nossa, agora que eu falei, agora eu tenho que fazer. Tem que fazer, mas é um jeito, né? Porque essa questão do compromisso, ela é inerente à nossa capacidade de ser humano, né? O compromisso social é um gatilho, né? E é estudado no marketing. Existem empresas que acionam esse gatilho propositalmente para vender, né? E tá tudo certo, né? Então é um gatilho poderoso que vai fazer você sair da inércia e que tem que ser utilizado. Né? Então, o Instagram, às vezes as pessoas metem a boca, porque o Instagram é isso, o Instagram... Para mim, é uma ferramenta de transformação, né? Eu, graças a Deus, nunca, né, nem tenho uma quantidade grande de seguidor para ser atacada, para ser xingada e nem nada. Mas eu parto do princípio assim, né? O Instagram tem o livre-arbítrio, né? Você fica se você quer, você sai se você quer. Então segue se seu coração sentiu para seguir. Se não sentiu, tá tudo bem. Cada um vai ser feliz no seu canto. Mas pra gente que tá desse lado, né? Como comunicador, a gente precisa usar isso a nosso favor também. Então o Instagram desde 2018, né? Quando eu comecei a minha transformação real mesmo, que é o processo que eu entrego na mentoria, que é o processo que eu aplico comigo até os dias de hoje, eu usei o Instagram como ferramenta para servir de gatilho externo para que eu chegasse onde eu queria chegar. E super funcionou. Porque aí alguém vai lá e comenta no seu direct lá assim, nossa, você me motivou. Com que cara você vai falar para a pessoa que você desistiu? Não tem jeito. Não dá para voltar atrás. Não. E o tanto que é gostoso, porque através do Instagram que a gente se conheceu, né? O meu marido ainda falou, Fer, você não vai conversar com ela antes? Eu falo, amor, o gostoso que vai ser
a gente conhecer aqui, né? Assim, Eu também não tenho essa ansiedade. Eu acredito muito que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? naturalmente. Obviamente, tem pessoas que gostam de mandar algumas perguntas com antecedência. Se você quisesse, talvez, um assunto mais específico, né? A PNL é muito ampla, envolve muitos pontos. Mas você poderia, se falar sobre os pressupostos da PNL. Aí teria que ser algo muito mais direcionado, né? Mas como você generalizou, né? Você abriu o leque, eu falei, então dá pra gente trazer vários pontinhos da PNL que podem ajudar as pessoas. E no meu Instagram tem muito vídeo de PNL, né? Vai ter o curso online de novo também, que é um curso na prática. São só 2 dias online, ao vivo. E aí depois fica gravado por 1 ano também para acesso. É a PNL na prática. As principais ferramentas da PNL para você aplicar no seu dia a dia. Então tem várias formas das pessoas se desenvolverem. Basta querer e basta fazer. Não tem outro caminho. Entendi. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Quero pedir para você, quando for abrir a turma, para vocês puderem me avisar, que eu aviso o pessoal daqui, né? Que se alguém esquecer, ou às vezes não vê os stories, daí você me manda, que eu posto daqui também. E, nossa, foi um prazer enorme. O prazer foi meu. Aqui, a Dani tá falando, Fer, convida a Simone para a próxima, para falar dos treinamentos. São tops também. Ela falou aqui. O treinamento é o presencial, esse de 2 dias, não? O treinamento, a gente trabalha, o primeiro deles é o Leader Training, né? É um treinamento que existe há muito tempo no mercado, muito tempo mesmo. A gente dá ele através da Elo Treinamentos, que é uma empresa minha com o Márcio. Só que o que acontece, Fê? Eu tenho um senso de responsabilidade muito forte, né? E eu acho que a gente está num momento muito crítico, onde eu não posso colocar em risco nenhuma vida a partir do momento que eu não sei como essa vida reagiria se ela fosse contaminada pelo vírus, né? Então, por exemplo, o Márcio, ele é psicólogo, então ele já tomou a vacina dele, né? Mas eu não tomei, todo o restante da equipe não tomou, e nenhum dos treinandos inscritos, que a maior parte não fizeram ainda parte do grupo de vacinação, tomaram. O LT é um treinamento de contato, de afeto, de transformação através do grupo, entende? Então, e fica no hotel, né? Então você precisa dormir no hotel. Imagina você chegar no hotel e dividir o quarto com mais 2, 3 pessoas no quarto, que você não sabe de onde você não sabe os cuidados que essa pessoa vem tomando. A gente não tem o controle sobre isso, né? Então, é humanamente irresponsável da nossa parte, enquanto empresa e enquanto profissional, arriscar as vidas dessa forma, né? Então, no momento, os treinamentos são inviáveis até que a vacinação realmente aconteça para a maior parte das pessoas. Mas são treinamentos que viram chavinhas. Porque existem 2 formas da gente mudar, real e oficial. Uma é através da repetição, que é criando novos hábitos e passando por todos esses processos. E a outra forma é através do alto impacto emocional. Quando a gente passa por alguma coisa que pega ali na emoção de fato mesmo, que crava, a gente acaba mudando, virando algumas chavinhas. O treinamento a gente consegue, em muitos casos, não necessariamente em todos, através desse impacto emocional, virar chavinhas importantes. Porque ali dentro a gente ressignifica conteúdos traumáticos da infância, né? Através de processos ligados à hipnose, à regressão. Tem toda uma dinâmica ali. Existe a pressão que faz com que o nosso consciente fique mais aberto a receber informação. Então a gente consegue lidar com vidas mais vulneráveis. E é através dessa vulnerabilidade que eu consigo acessar o conteúdo, ressignificar esses conteúdos traumáticos e fazer com que a mudança ocorra, às vezes, em um simples final de semana. As pessoas acham que é impossível, mas não é. Tem muitas pessoas que eu vi aqui que passaram pelo treinamento, a própria Dani, né? Passou pelo treinamento, então sabe que realmente é possível a gente se transformar quando o impacto emocional é muito forte. Mas nem todas as pessoas, por mais que passam por esse processo, conseguem mudar através desse impacto emocional. Vão precisar do passo a passo, repetir ali diariamente para que as coisas consolidem. A repetição é a nossa maior forma
de mudar verdadeiramente, né? Da mudança realmente acontecer para sempre. Nossa, muito boa. Foi uma noite maravilhosa. Quero te agradecer de todo o meu coração. E isso não foi combinado, mas você tem um livro que você goste, que você já leu, que você possa indicar pra gente? Tem, olha, tem vários livros. Eu confesso que a leitura entrou de forma na minha vida faz pouco tempo, como hábito mesmo, de todo dia Na minha também. ler, né? E eu tenho muito incentivo do Rodrigo, ele deve estar perdido por aí. Ele é uma pessoa que se transformou, né, através da leitura, né? Então ele busca a leitura e ele consegue se transformar ali e aplicar a questão dos livros. Então ele me influencia muito nessas leituras. Rodrigo é Eu seu posso marido? Não, Não? ele é marido de uma grande amiga e a gente trabalha junto. Ele ajuda a gerenciar o meu Instagram, né? E a Ah, gente entendi. troca muita figurinha de desenvolvimento humano. A gente é amigo há séculos, assim, há Ah, muito que tempo. legal. Aham. E o que que Eu vi ele. acontece? Existem alguns livros, eu vou falar de três especificamente, Fê. O Deixa eu só primeiro anotar aqui, deles só um minutinho que eu vou pegar um papel. Ih, cadê a caneta, amor? Ai, perdão, pode falar. Imagina. O primeiro deles que eu assim super recomendo chama A Coragem de Ser Imperfeito. É da Brené Brown, uma coisa assim o nome dela. A Coragem de Ser Imperfeito. Ah, Esse livro deveria servir de cabeceira para todas as pessoas. É lindo, né? É através de uma pesquisa que ela fez. E tem um documentário dela na Netflix, documentário não, uma palestra dela na Netflix que fala desse tema do livro. Então, para tá. quem tem preguiça de ler e ainda não criou vergonha na cara, vai na Netflix e digita lá A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, mas está em inglês o Tá. título. Eu não vou lembrar aqui certinho, mas está aí para vocês lerem. Um outro livro que eu vou indicar, mas eu vou indicar já com ressalvas, é O Poder do Agora. Eu li Ah, esse livro, eu demorei uma cara para ler, porque eu fui e voltei, eu briguei com o autor, eu discuti com o livro, eu fiquei com raiva do livro, porque é uma leitura muito densa, ele utiliza um vocabulário muito próprio, né? E aí o livro vai fazer um significado forte mesmo, depois das páginas lá, tipo de 120, 100, depois da página 100 para frente, você vai literalmente entender o livro. Muitas pessoas desistem antes, é, e eu agradeço de não ter desistido antes. desistir. Ele realmente tem um significado importante, tem uma importância para o momento que a gente vive hoje no Uhum. mundo. Então, eu recomendo a leitura por isso, para as pessoas, né, com essa questão muito forte da ansiedade, ele pode ajudar você a entender a importância da gente focar no agora, entender que o sofrimento sempre está para frente ou para trás, mas se a gente parar para pensar agora, qual é o nosso problema nesse exato momento? O agora não tem problema, não Olha, tem a sofrimento. Marília, uma amiga linda que minha, tá falando que ela começou a ler esse livro por 3 vezes e parou. Ela não avançou. E ele A tem uns Cris tá falando conceitos maravilhoso. ele tem uns conceitos um pouco conflitante com a psicanálise também, porque ele define ego de uma forma muito diferente. Mas, enfim, depois da página 100, eu recomendo para a Marília. Começa ali na página 100 para Pra frente frente. e tenta ler, porque Marília vai dar 100 pra frente. vai dar certo, vai na fé. Eu voltei ele inúmeras vezes que eu não estava entendendo. Então, é um livro para quem está disposto a passar raiva, a passar ódio, mas no final ele tem um entendimento lindo, real, né? Tá. E um que eu não terminei ainda, mas eu estou apaixonada. Ele foi indicado pela Natália Arcuri, que é minha diva master. Eu amo aquela mulher de paixão, me transformou muito também, me ajudou a transformar muito a área financeira. E foi indicado pelo Rodrigo também. Ele falou para mim: "Si, você vai gostar." Chama O Essencialismo. Oi, Esse Cíntia. livro é fundamental para quem quer entender um pouco mais de foco, de disciplina, de entender que hoje a gente tem muitas possibilidades e que isso amarra, né? São desculpas. Então ele ensina a gente a viver daquilo que é essencial. Eu não estou falando financeiramente, gente. Essencial na questão de objetivo, de tempo, de dedicar atenção, foco, né?
A gente se foca em muitas coisas e não faz nada integralmente. Então, ele ensina você a pensar de uma forma. E isso realmente é importante, isso realmente é vital. Então, coloca energia nisso. É um livro lindo, riquíssimo, cheio de insights ali, bem práticos, bem didático, um autor sensacional. Eu não terminei de ler o livro ainda, mas para quem perguntar, desse ano de 2021 que eu li, com toda certeza está disparado na frente. Eu tô apaixonada, tô até fazendo um mapa mental. Eu tô fazendo um mapa mental dele e vou depois gravar a interpretação do meu mapa mental e vou disponibilizar para o pessoal que fizer a próxima mentoria. Para quem está na mentoria, eu vou disponibilizar também, mas para quem for entrar também vai ganhar o mapa mental do livro e o meu áudio de interpretação do mesmo, porque eu tô amando, é genial. Vai ser meu próximo aqui. Eu brinco com meu marido que eu não posso começar, igual esse que você falou, o Poder do Agora, eu não posso começar, porque eu não tinha o hábito de ler. E ultimamente eu tô lendo 1 hora todos os dias e tá fazendo uma diferença enorme. Esse mês já é o 3º livro que eu tô finalizando, acredita? Eu tô lendo muito, eu falei, marido, onde é que eu vou chegar lendo tanto? Graças a Deus. O Rodrigo, que eu acho que ele tá aqui, ó, o Rodrigo Muginaro. Ele fez um desafio, ele também não lia absolutamente nada, eu não sei quando ele começou a jornada dele, mas ele fez um desafio de ler 52 livros em um ano, né, Rô? Que eu acho que dá um livro por semana. E ele terminou o desafio nesse domingo. Ele leu um livro por semana. Em um ano, ele leu 52 livros. Então, para quem quer dica real de leitura, o Rodrigo tem mais habilidade para indicar para vocês. Tem muita coisa, muita. E ele faz live constantemente de livros no Instagram dele. Então, quem curte... Como que é o Instagram dele, Simone? Rodrigo Muginaro. Rodrigo Muginaro. Vou seguir e colocar aqui pro pessoal seguir também. Ai, que gostoso! Ele tem um grupo no Telegram também com dicas de livro, de ser melhor 1% ao dia. Ele também tá no Telegram. Então é uma pessoa aí que a gente caminha junto no desenvolvimento humano e no senso de contribuição. A gente gosta de contribuir. E aí eu deixo aqui meu agradecimento também, Fer, pela confiança, né? Você abrir seu Instagram sem me conhecer, sem saber quem sou eu, real oficial, né? Poderia, sei lá, vir aqui falar um monte de besteira, né? E, socorro, quem é essa menina? Foi então, muito bem indicada. Eu espero ter atendido a sua expectativa, espero ter conseguido contribuir para as pessoas. Quem quiser me seguir, fica à vontade, quem quiser acompanhar. Eu vou informar vocês aqui pela Fer certinho a data, né, do Masterclass, que são nesses 2 dias gratuitos. E aí vocês vão lá, assistem, se vocês gostarem, né? Aí vocês se comprometem com o processo da mentoria, né? Eu acho que participar, entender como funciona é fundamental para a gente decidir, né? A gente tem que saber escolher. E a mentoria eu quero que seja uma boa escolha para quem resolver entrar na mentoria, que saiba exatamente aquilo que está escolhendo. Então eu fico muito grata em poder contribuir com a PNL, que é algo que eu acredito muito, que eu divulgo muito, e que eu vivo muito. Então, muita gratidão pela noite de hoje. Quando precisar, é só me chamar que eu tô por aqui. Eu adoro participar de live. Ai, que delícia! Eu te agradeço. Eu agradeço imensamente. Que Deus te abençoe muito. Agradeço muito a Dani, que fez essa ligação entre nós duas. Agradeço a cada pessoa que esteve com a gente nessa noite. Espero ter contribuído, né, junto, trazendo a Simone aqui. Simone, muito obrigada. A gente se encontra em breve na mentoria, se Deus quiser. Com certeza. Beijo para todos vocês. Para quem ficou com alguma dúvida, pode mandar para a Fer que eu respondo. E se precisar também, é só mandar no meu direct. Vai ser um prazer esclarecer alguma coisa para vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem até esse horário aqui, né, numa terça-feira. Isso mostra que vocês são seres humanos diferenciados. Muito obrigada. Obrigada, Marcão, Dani, a todos. Boa noite para vocês. Dani, linda, saudade! Sim, como sempre, excelente. Você consegue ler? Você consegue Eu tô conseguindo, tô. Tá? Ai, que saudade dos meus pequenos. Beijo, Tinha gente. Muitos alunos seus, Simone, aí. Tinha, eles adoram forfé.
São É, super e festeiras. você estava falando e eu né, lendo assim, ó, tem alunos dela, muitos alunos, e os alunos falando. E eu falava, gente, eu não posso falar, porque senão eu atrapalho a Simone. Olha lá, ó, Vai a dar Dani tudo tá certo. falando. Elô, Vivi, Ellen, F4. Eu acho que provavelmente são seus alunos, né? Que tá aqui. A Dani tá em festa. Gente, boa noite. Ficam todas com Boa Deus. noite, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada eu. Tchau. Tchau. Xuxa. Tchau, Dani. Vou desligar aqui, tá? Gente, muito obrigada.